Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aquecendo a live aí enquanto o Cocino chega. Manda aí aviãozinho para todo mundo. Opa! Seja bem-vindo, Cocino. Boa tarde. Boa tarde, Mazzulo. Boa tarde a todos que estão participando dessa live. É um prazer enorme estar com você aqui participando desse momento de informações a todos que aqui procuram, né? Prazer é meu. E acredito muito que o que você vai nos trazer será de muita relevância, tanto para o empreendedor quanto para quem é aí empregado, trabalhador. Então, assim, de uma forma bem prática e do jeito que a gente sabe comunicar às pessoas, principalmente porque é assim que o nosso seguidor gosta e procura, de uma forma prática. Assim, primeiro se apresenta, diz o que especificamente você é autoridade em que assunto e o que nós vamos entregar aqui hoje. Muito bem, Mazzulo. Obrigado inicialmente pela oportunidade. Aqui nós vamos tratar sobre as medidas do governo, notadamente em razão da pandemia, o que o governo tomou de providências para preservar um pouco os empregos, né, e as empresas. Eu sou José Cocino, como você muito bem apresentou, sou contador, advogado e professor do Instituto Federal. E estou aqui para repassar essas novidades, essas mudanças que o governo lançou nesse período, né? Ele começou logo no início, soltando uma medida provisória e depois foi aprimorando, dependendo aí já com as situações das empresas, né? Muitas empresas estão fechadas e ele colocou algumas alternativas. E são essas alternativas que nós vamos tratar aqui nessa live de hoje. Maravilha, maravilha. Olha, talvez uma das emoções que mais predomine nesses momentos junto às pessoas, seja empreendedor, seja funcionário, é o medo. O medo é uma emoção primária que nós trabalhamos dentro das nossas imersões, que tem como objetivo proteger as pessoas. E essa proteção, ela, se mal utilizada, pode causar pânico. O medo, se mal utilizado, pode causar pânico. E a melhor, vamos dizer assim, estratégia de você utilizar nesse momento para não virar o medo que protege em medo que te paralisa é a informação adequada. É a informação de pessoas que pode te levar a uma consciência, a um entendimento e, principalmente, informações reais. Por isso eu fiz questão de trazer o Cocino aqui, porque ele é um profissional que está aí no dia a dia, estudando, se preparando para, inclusive, munir os seus clientes, né, de ações para que possam sobreviver e talvez até encontrar oportunidades, modificando aí o mindset. Então vamos lá. Cocino, quais são as principais medidas? Eu sei que todo dia muda, né? Eu sei que está aí uma variação enorme. E isso exige muito da parte de vocês. Mas quais são as principais medidas do governo que eles têm adotado aí para combater esse Covid? Muito bem. As medidas ele tomou exatamente para, como falei, né, preservar tanto a questão das empresas como os empregos dos funcionários, né, dos empregados das empresas. Então, ele iniciou com a medida provisória 927. Logo no início da pandemia, ele já deu essa possibilidade, que é das empresas, já seria uma alternativa, naquele momento, já concederem as férias, antecipar as férias individuais ou coletivas, independentemente se o sujeito lá tivesse o direito adquirido, aquele período, né, aquisitivo. Então, independente disso, o governo já lançou, na medida provisória 927, essa possibilidade. Então, o sujeito entrou, está com um mês, mas eles, dê as férias coletivas de todos ou então individualmente, para que a empresa, né, nesse período que está fechado, possa ir não está funcionando, seu funcionário também está em casa, né? E aí ele deu essa possibilidade da empresa pagar essas férias, não antecipadamente, como normalmente é feito, né? As férias, normalmente, elas têm que ser pagas 2 dias antes, né? Do gozo das férias. Então, ele deu a oportunidade da empresa pagar no 5º dia útil subsequente ao mês início de gozo. Vamos imaginar, começou a
fluir as férias lá em março, em abril. Aí pagaria no quinto dia útil de abril. Vamos supor, no seguinte. dia 1º de março, né? Começou as férias no 1º de março. As férias, então, poderiam ser pagas no dia 5 de abril. Perfeitamente, até o quinto dia útil do mês de abril, perfeitamente. Então já foi um prazo elástico. E com um detalhe, Mazulio, aquele 1/3 que é natural das férias, que todos os funcionários têm direito, ele postergou esse pagamento que pode pagar até 20 de dezembro. Ou seja, que é aquele prazo que se paga a segunda parcela do 13º, lá em dezembro. Então deu essa condição para a empresa. Então vamos lá, empresa, você pode antecipar as férias individuais ou coletivas, você pode antecipar feriados. E o pessoal estava trabalhando, ou naquele momento já estavam fechando as empresas, e ela disse, então você também pode, nessa medida provisória 927, Mazulio, ele deu a opção também de se fazer um banco de horas. Que é isso? Ela estava fechada, o funcionário não estava trabalhando, se ela tivesse condições, ela ficaria pagando normalmente o salário, e o que ele tivesse recebendo normalmente, depois a empresa poderia utilizar essas horas como utilização do funcionário em uma necessidade de uma hora extra, por exemplo. Ele iria tirar desse banco de horas e então compensar esse período que ele agora não trabalhou, mas recebeu. Então esse foi o primeiro momento. E as empresas começaram naquele momento a se movimentar. Como tinham isso nas mãos? Opção. O que tinha era isso. Era isso, começou então vamos lá. E os contadores, todos empenhados em promover essas férias, em fazer todo o comunicado, fazer os acordos individuais, encaminhar para os funcionários. E foi esse o primeiro passo que o governo lançou, porque até então não tinha outra medida. A medida provisória, aí surgiu a medida provisória 936. Essa já surgiu em 1º de abril. Então, já estava acontecendo, as empresas já algumas fechadas, outras por fechar. Deixa eu só fazer uma pergunta com base nessa questão de medida provisória, Cossino. Medida provisória é editada pelo governo. Sim. Precisa da autorização do Congresso. Tem que ser apreciada no Congresso. Tem que ser apreciada no Congresso. Tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Essas duas medidas que você falou, a primeira medida e essa segunda medida, foram, então, apreciadas no Congresso e aprovadas. Elas foram encaminhadas, não foram ainda concluída a sua aprovação. Está no prazo ainda de aprovação, porque o Congresso está trabalhando com várias outras ações, mas está na expectativa de aprovar, porque é benefício. Mas elas não foram ainda, elas continuam como medida provisória e tem seus efeitos. Se aí elas não forem era isso que eu falava. Aí elas vão perder o efeito. Perfeito. Era isso que eu ia te perguntar. Está no prazo. Ou seja, o empresário que adotou essas medidas, mesmo sem aprovação do Congresso, até a votação, está resguardado. Está tudo certo. Está tudo certo. E nós acreditamos que o Congresso vai aprovar. Vai aprovar, porque é uma medida aí que veio em benefício tanto das empresas, como em benefício dos trabalhadores. E a partir do momento que elas forem aprovadas, elas se transformam em lei. Aí elas passam a ser lei e passam a ter validade com aqueles prazos. Essas medidas, por exemplo, todas elas foram programadas, a 944, que eu já ia iniciar a falar, há 90 dias. Dentro de 90 dias ela pode ser adotada. Foi a novidade que surgiu, que é essa medida provisória, que trata aí também do auxílio emergencial aos empregos e também aos empregados das empresas, que que surgiu, Mazulio, e trouxe aí a possibilidade da empresa já fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho. Pessoal, já passou outra realidade, você está vendo, entramos em abril, aí surgiu a medida provisória 936. Então, o que é que acontece? A empresa ela pode suspender temporariamente o contrato de trabalho do empregado, e com isso, Mazulio, ela não vai ter o ônus de pagamento. Então, quem vai pagar isso aí é o governo. Então, claro, que ele vai pagar, quando tiver o contrato suspenso, até o limite lá do valor máximo do seguro-desemprego. Se ele vem com R$ 1.813. R$ 1.813. R$ 1.813. Então, isso é o limite lá que ele pode dar. Agora, para o empregado, de uma forma prática, eu tenho um funcionário, vamos supor, que ele tem um salário mínimo lá, o salário da categoria, de R$ 1.100,
R$ 120, vamos supor, certo? Certo. Eu suspendo o contrato de trabalho dele. Sim. O governo, então, assume esse valor de R$ 1.100? Ainda não, infelizmente não. Não vai ser na íntegra. O modelo adotado aí do pagamento do salário das pessoas ainda vai sofrer. Talvez ele receba do que realmente recebe, que você efetivamente paga, em torno de 80% a 90%, porque ainda vai com a tabela de cálculo lá do seguro-desemprego. Então, não é exatamente... Então, os empregados têm que saberem que não vai ser exatamente o que ele recebe lá. Vai ter Recebe uma lá na empresa. perda, porque isso vai para uma planilha de cálculo do próprio seguro-desemprego. Tanto é que quando ele recebe o seguro-desemprego, quando ele é demitido, ele não recebe o salário que ele estava lá. Integral. Então, exatamente, integral. Existe uma tabela própria, mas essa tabela nós já avaliamos e ela está em torno de 70% a 90% do salário, da sua remuneração. Então, isso o governo ele garante. Só que, isso é um caso de suspensão, né? A empresa tem que comunicar, né? Claro, primeiramente ao empregado. Você quer que suspenda o seu contrato temporariamente? Essa suspensão, Mazuro, pode ser até 60 dias. Aí diz, não, eu quero, porque, olha, se eu não suspender, eu vou ter que lhe demitir. O que aconteceu com muitas empresas, mas muitas empresas. No escritório, outros colegas contadores, a gente está vendo muitas empresas suspenderem o contrato. Por quê? Porque estão agora sem condição, porque não estão funcionando, de pagarem sua folha. Então, o que acontece? Eles estão suspendendo, tem que informar ao Ministério, tem um aplicativo próprio, tem um site próprio do Ministério da Economia, que fala lá do empregador web, tem que ter um acordo individual, comunicar ao funcionário, o empregado, eu aceito, é melhor que eu perder meu emprego. Aí faz esse documento lá para o Ministério, aí o Ministério da Economia, né, que é o controle através do empregador web, já tem conhecimento e já vai ficar, aí pega os dados bancários e vai ficar pagando, nesse período da suspensão, que pode ser até 60 dias, o salário, entre aspas, né? Isso que o governo vai ajudar, é uma ajuda do governo, né? Se a empresa, você pode perguntar, qual assim, se a empresa quiser complementar, porque ele recebia lá, como você falou, 1.120, ele vai receber 940. Pode complementar? Pode, como uma ajuda indenizatória, né? Ela pode fazer esse complemento, mas ele vai ter a garantia que vai receber isso. Isso no caso da suspensão, que é uma das medidas que veio com a MP 936. Esse é o primeiro caso. Aí vamos lá, vamos trazer aqui a luz. Qual é a melhor alternativa? Você como contador, o que é que você me diria? Eu como empreendedor, cliente da sua empresa de contabilidade, que aliás é uma excelente empresa, você que está assistindo aí e quiser contratar o serviço do Porcino, você vai estar levando a tua empresa para as mãos de um excelente profissional. Mas vamos lá. Obrigado, Mazuro. Você está aí com a opção de dar as férias, usar o banco de horas, antecipar, ou você está aí com a suspensão do contrato de trabalho? Qual que seria a melhor alternativa, tanto para o empreendedor quanto para o funcionário? Ótimo. Isso vai depender da condição financeira da empresa, certo? Nesse momento, se ela tiver uma possibilidade, tiver ainda um caixa, né? Um fluxo de caixa que dê para pagar as férias, né? Ela pode optar em pagamento de férias. Mas se ela estiver passando por uma dificuldade e queira ter um maior controle desse fluxo de caixa, né, agora, e evitar gastar o máximo, aí a nossa opinião é que ela possa fazer essa suspensão. Porque ela não vai ter nenhum tipo de pagamento agora, a partir do momento, detalhe, a partir do momento que inicia a suspensão. Vamos imaginar, a suspensão começou hoje. Um detalhe, Mazuro, ela tem que ser avisada 2 dias antes para o funcionário, certo? Mas começou hoje, dia 16, e ela não tinha feito nada ainda, não estava de férias nem nada, ela é obrigada a pagar a folha do funcionário de 1 a 15, certo? Então, a situação, qual é a melhor opção? Depende da realidade da empresa. Ela tem condição de pagar as férias lá no outro quinto dia útil do mês subsequente? Tem condições ainda de fazer isso? Ou ela pode optar para programar isso para depois, porque pode ser uma saída. Então, isso tudo ela tem que avaliar, depende do fluxo. E tem um detalhe ainda que eu vou complementar aqui, nessa medida provisória 936 também, que veio, e aí vai
contemplar mais ainda a sua pergunta, que ela tem outra opção com essa 936. Quer dizer, além do banco de horas, do adiantamento lá das férias, da 927, a 936 trouxe a suspensão, que nós já falamos, né, que suspende totalmente o contrato de trabalho de forma temporária. Tem outra opção ainda pela 936, que é a redução da carga horária. Vamos imaginar, tem determinada empresa que não vai trabalhar no seu horário normal. Ela vai, olha, não tem condição, então ela pode ainda reduzir a carga horária. Eu tenho alguns clientes na área comercial que vão agora trabalhar com delivery. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo a carga horária. Trabalhava uma jornada diária de 8, pode reduzir 25% da sua jornada de trabalho, 50% ou 70%. Então, e essa redução... Mas é uma outra opção também. E a remuneração? E a remuneração dessa redução? Existe também, acompanha também a redução de horas? Existe também a contrapartida do governo. O governo vai fazer a contrapartida proporcional. Vamos imaginar que na sua empresa você tem lá seus funcionários e resolva fazer a redução de 50%. Certo. 50% você, Mazzulo, sua empresa vai pagar, porque você reduziu a 50%. E o outro 50% vai ser também pelo governo. Agora, também proporcional e pelo recurso do seguro-desemprego. Não se engane que o governo não vai pagar os 50% exatamente como seria a diferença. Isso. Ele vai também, aí o recurso vai ser do seguro-desemprego. Cabe também à empresa, porque ele vai receber menos. Os outros 50% pago para o governo não vai ser integral, como a empresa deverá pagar. Aí cabe à empresa, né, também, se quiser complementar. Ou não, não é nada obrigatório. Mas isso também tem que ser feito uma comunicação prévia de 2 dias. Tem que ter um acordo individual. Isso tem que ser encaminhado para o Ministério da Economia através do Empregador Web, né, que é a plataforma que foi criada para isso, para o Ministério ter as informações do funcionário, dados bancários, quando é que começou a suspensão ou redução da carga horária, de quanto foi a redução, 25%, 50%, 70%. Então, tudo isso, esse aplicativo, né, essa plataforma, tem que saber para que ele passe a receber a parte do governo dessa forma e o que ele ficou trabalhando na empresa pode, então, a empresa vai pagar na sua normalidade. Claro, com a jornada reduzida. 50% vai receber 50%. Então, isso foi mais uma opção. Observem que nós temos, já foi falado, banco de horas. Algumas empresas estão optando pelo banco de horas. Férias antecipadas. Algumas já estão voltando das férias e estão entrando aonde? Na suspensão ou na redução, porque já está... Nós estamos aí, o quê? Nós estamos dia 16. Tem empresa que deu férias no início de abril, 15 dias, por exemplo. Já retornaram. E agora? Vamos lá. Como é que está a sua situação aí? Você quer reduzir ou você não está funcionando nada? Por exemplo, eu tenho clientes lá no centro da cidade de Teresina que está tudo fechado. Sim. Então, tiveram outra alternativa, né? Suspensão. Agora, eu queria também, Mazzulo, estou falando da suspensão e da redução, aproveitar a oportunidade e também dizer que, além do salário, né, a parte do governo não ser na sua integralidade, esses colaboradores, esses empregados que tiveram o contrato suspenso ou com resolução da jornada de trabalho, eles têm uma estabilidade. Eles fizeram Era isso que eu ia perguntar agora. Olha só a conexão, tá vendo? A conexão. Porque, assim, eu vejo assim, se o governo está dando a contrapartida, né? Nessa contrapartida, eu acho que travou aí o Cursino. Vocês estão me ouvindo, gente? Está todo mundo me ouvindo? Se estiverem... Então, ok. Eu acho que o Cursino travou. Então, ele caiu aqui. Eu vou chamar de volta o Cursino para estar aqui conosco. Vamos esperar aí o professor Cursino voltar para a gente poder dar continuidade. Você que chegou agora, eu peço o seguinte, coloquem as perguntas de vocês, tem um íconezinho aí com um ponto de interrogação, para você colocar sua pergunta, porque se você coloca nos comentários, os comentários vão passando e a pergunta fica perdida. Então eu vou pedir a vocês que coloquem as perguntas de vocês aí no ponto de interrogação, que eu vou fazer aqui
ao vivo para o professor Cossino, tá bom? Então, eu vou só esperar ele voltar para a gente poder chamá-lo de volta. Você está aqui na live do 1, 2, 3, 4. Pronto, o Cossino já voltou e eu vou voltar aqui com ele ao vivo, tá bom? Vamos esperar. Eles... Pronto. Olha só. Oi, Cossino. Caiu aí a ligação, a conexão. Vamos lá. Porque é o seguinte, eu estou vendo que o governo está dando a contrapartida, né? O governo está aí dando opções. Isso mostra uma preocupação do governo, tanto com as empresas quanto com os empregadores, né? Perfeito, perfeito. Mas aí tem também essa questão, esse fator que o governo precisa exigir alguma coisa da gente. Quais são essas exigências para que a gente possa aproveitar essa ajuda do governo? Muito bem. Uma das exigências que ele nos dá nessa medida provisória, sobretudo na 936, né, da suspensão, e na própria redução da jornada, Mazzulo, é que a empresa, o sujeito, quando voltar, pelo período que ele teve com o contrato suspenso ou com a jornada reduzida, ele tem a sua estabilidade lá na frente. Né? Então, dentro de 60 dias, que é o prazo máximo, né, dessa suspensão ou redução, ele pode, aí quando ele voltar, ele passa a ter essa estabilidade do período em que o contrato esteve suspenso ou com a jornada reduzida. Então, isso é o que o governo diz, olha, não é chegar, voltar e você agora, não, eu vou demitir, suspendi, não. Então, a oportunidade que ele dá é exatamente essa. Você quer fazer a suspensão ou redução, eu vou dar uma contrapartida, eu vou ajudar com o recurso do seguro-desemprego. Eles não vão ficar prejudicados, não vão ser demitidos assim, mas quando voltar, ele tem a estabilidade do período que eles tiveram com o contrato suspenso ou reduzido. E eu queria também, você falou aí na questão da preocupação do governo, e aí tem outro caso também que isso já foi outra medida provisória, foi a 944. Eu estou avançando um pouco, mas fique à vontade se quiser voltar para tranquilo. Uma coisa vai levando a outra, né? vai levando a outra. É porque você falou da preocupação do governo, e realmente eu senti essa preocupação. O governo deixou assim totalmente as empresas à mercê de uma dificuldade que foi criada, né, mundialmente. Mas aí ele surgiu com outro apoio. Vamos imaginar, tem empresas que estão operando normalmente. Existe empresa que está operando normalmente. Sim. O pequeno supermercado, o produtor... Aqueles que são considerados serviços essenciais, né? Perfeitamente. Mas ainda estão em dificuldade. Estão operando normalmente, entre aspas, né? Mas estão em dificuldades, porque reduziu o faturamento. O consumidor sumiu. O consumidor sumiu, exatamente. O consumidor sumiu. Não está tendo... Mas ele está lá à disposição e ele tem lá uma clínica que dá aguardando ou qualquer outra atividade. Enfim. O governo deu outra oportunidade na 944, outra medida provisória. É o seguinte, pessoal, eu vou emprestar para empresas que faturem, né, um faturamento anual entre 360 mil a 10 milhões. Eu vou emprestar com dinheiro subsidiado pelo BNDES, o pagamento de 2 folhas, né? 2 folhas de pagamento. Então, abril, maio, essas folhas eu vou emprestar, o dinheiro vai cair diretamente na conta do empregado. E esse dinheiro, esse valor desse empréstimo, que vocês estão funcionando e estão precisando pagar a folha e estão sem dinheiro, estão sem capital de giro na empresa, porque não está recebendo e efetivamente estão em dificuldade. Então, o que é que ele gerou também? Ele gerou essa oportunidade e as empresas que fizerem esse tipo de adesão a esse crédito financeiro, elas vão poder pagar isso em 36 meses, com um juro de 3,75 ao ano, né, um juro subsidiado, e ainda vai ter 6 meses de carência. Tá? Perfeito. Aí agora você pergunta qual é a parte da empresa. Ela também não pode demitir, ela tem que ter durante 2 meses seguintes ao que ela recebeu o último crédito. Então também tem essa estabilidade.
Pois eu vou te perguntar mais ainda sobre isso. A instituição financeira é o BNDES. E aí ele vai estar encaminhando para os bancos privados Se eu os sou um bancos empresário, públicos. que a minha instituição financeira é, por exemplo, o Banco do Brasil, Ótimo. como que eu faço para usufruir desse benefício do BNDES? Perfeitamente. Essas linhas de crédito, inclusive isso já foi aprovado, isso aí os bancos estão todos operando, né? Eu tenho informação dos clientes, inclusive fiquei muito satisfeito. Ontem um cliente me informou que já estava tudo certo, que está super alegre, porque vai pagar, vai garantir a folha, e esse cliente está operando, é um produtor rural aqui próximo, em União. E ele nos falava que estava dando tudo certo. Ele fez até com outro banco, né? Foi o Bradesco, que é particular, Banco do Brasil. Todos esses bancos já estão com essa linha já destinadas, né? E como é que você faz? Como é proceder? Falar com o gerente, né? Encaminhar a sua proposta, a sua previsão, a sua folha de pagamento, encaminhar os dados dos funcionários, né? Com dados bancários, que isso vai cair, como eu falei, na conta. Agora, um detalhe, que aí o banco já começa também a pedir para ele, né? Um pouquinho. Vamos Sim. fazer isso para você. É um direito todo seu. Mas nós queremos que a folha seja totalmente operacionalizada aqui no banco. Então, ele tem que passar os dados, né? O sujeito tem que ter a folha lá naquele banco, né? For qualquer banco, ele vai ter que ter lá, o funcionário vai ter que abrir Vai uma ter. conta naquele banco. E as taxas do banco? Não, ele não pode mudar. São aquelas mesmas As que... mesmas. Exatamente. Vai abrir uma conta salário sem nenhum tipo de taxa para não prejudicar o funcionário da Trabalhador. empresa. Exatamente, o Perfeito. trabalhador. Então, Perfeito. essa é uma medida também que foi colocada para aquelas empresas que estão funcionando, estão com dificuldade, então, mas que querem manter, não podem, não vão ter como suspender, nem reduzir e nem dar férias, né? Porque está precisando do funcionário lá. Então, o governo lançou essa proposta com esse juro subsidiado. Entendi. E Agora, aí, eu recebi hoje no boletim da XP, falando de uma pesquisa que saiu do Sebrae, e 70% da solicitação das empresas, pequenas e médias empresas, estão sendo negadas. Eu não sei até que ponto, eu achei um percentual muito alto, né, 70%. Quais são os critérios de avaliação na hora de conceder esse crédito, Conselho? Você sabe? olha, é exatamente que ela tenha lá, primeiramente, a conta naquele banco, né, funcionando normalmente. Não tem aqui, pela própria legislação, não há necessidade de nenhuma um avalista, nenhum tipo de aval, porque é um dinheiro que já vem com essa destinação própria, né? E eu estou estranhando, porque pela lei e pela destinação, isso teria que ser uma coisa bem prática. Eu já vi que tem alguns comentários aqui, inclusive um amigo Marcelo, né? Falando É, que está acontecendo lá com a empresa dele, que está demorando. Isso não é para acontecer. Então, é saber junto ao banco qual é o problema que está dando lá e procurar resolver. Porque você tem ideia, Mazula, até se for para mim certidão, até as certidões foram prorrogadas, né? Então, não é para ter nenhum tipo de dificuldade, né? sim. Então, por quê? Porque a empresa vai ter que ter uma disponibilidade, sim, mais futura. Veja só, o governo deu 6 meses de carência e as empresas todas estão paradas. Como é que ele vai exigir caixa agora, uma exigência? Não necessariamente ele deve exigir isso. Então, os procedimentos, os critérios são esses. Que ela tenha conta, que abra a conta lá para a empresa poder, ali, pagar os seus funcionários diretamente do banco, né? Isso é a exigência que ela está dando. Agora, outras exigências, eu não tenho acompanhado, vou até ver essa matéria aí da XP, e saber investigar por quê, porque essa medida foi colocada exatamente para as pequenas e médias empresas, né, que estão nesse perfil de faturamento anual entre 360 mil a 10 milhões. Então, não vejo por que essa dificuldade, porque essa medida provisória veio para facilitar. Então, Eu vou se te tiver mandar o tendo link alguma dificuldade, dessa matéria para você dar uma avaliada aí e dar uma é importante ver verificada. isso aí, porque É, o nosso feedback aqui, que foi com os clientes, nós tivemos dois, né? Um estava programando e estava até na dúvida se poderia colocar as férias. Eu digo, não, a medida provisória é para salário, né? Então tem que ser muito bem separadas as coisas. E o outro me ligou ontem, né? Esse dizendo que deu tudo certo. Então, às vezes, é a questão de relacionamento lá com o banco. Os bancos não podem colocar dificuldade nesse momento, porque esse dinheiro veio para capitalizar as empresas
nesse sentido, de pagar e fazer com que elas não demitam, nesse momento, os funcionários. Ter esse recurso para, pelo menos, garantir a folha de pagamento. Porque Pois tem um é, detalhe também, Mazzulo, que a gente vai seguindo, né, uma coisa puxa a outra, e houve também, durante todo esse processo, através de algumas resoluções, algumas portarias, a prorrogação de pagamentos de tributos. Isso vale tanto para tributos federais, estaduais e municipais. Como é que estão os governos aí, estadual e municipal, Olha só, quem se pronunciou mesmo de prorrogação dos seus tributos foi o governo federal. O governo estadual não prorrogou lá, teve a prorrogação lá do IPVA, né? Era para ser agora no início de abril, foi uma prorrogação do IPVA, mas não é um imposto principal do governo estadual, é o ICMS, né? Esse não foi prorrogado, a empresa tem que apurar e pagar. Inclusive, o vencimento foi ontem, dia 15, das empresas comerciais. Esse não foi prorrogado. E o ISS também, que é o principal imposto municipal, também não foi prorrogado. Ela prorrogou quem? O IPTU, né, que estava vencendo também no final de abril. Houve a prorrogação do IPTU. Mas o ISS não foi prorrogado e o ICMS também a nível estadual não. Agora, o governo federal, sim. Ele prorrogou o Simples Nacional, né, e prorrogou também o pagamento do PIS, COFINS. Né, houve uma prorrogação dos vencimentos desses tributos. Assim também como o INSS da parte patronal, né? Aquilo que é da empresa, não o que ela desconta do funcionário, esse ela tem que pagar normalmente. Mas a parte patronal também houve uma prorrogação lá para os meses de agosto e outubro. Então o governo, o federal, fez a parte dele assim, vamos prorrogar. Assim como ele prorrogou a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Que era até o dia 30 desse mês, de abril, prorrogou para 30 de junho, mais um prazo, porque as pessoas estavam com dificuldade de conseguir documentos e informações. Então, houve, Mazzulo, essa preocupação do governo também por conta do caixa das empresas. Sim. Mas o governo estadual ainda não prorrogou efetivamente nem o municipal. Eu vi um prefeito aí de uma cidade de São Paulo falando o seguinte, alegando, né, justificando essa falta de prorrogação também dos tributos pertinentes ao poder municipal, que é o ISS. Ele disse que o federal consegue ter uma fonte de renda, né? Ele não precisa desses tributos para que ele consiga dar suporte às empresas e aos trabalhadores. Já os municípios e os estados não têm essa possibilidade. Ele não tem como imprimir dinheiro, não tem como gerar receita. A única receita que eles têm é isso aí. Inclusive, até em alguns estados e municípios, essas rendas estão superiores à própria contribuição do governo federal através do FPM, né? Do Fundo de Participação. Né? Perfeitamente. Hoje, o ISS e o ICMS ultrapassa esses valores do Fundo de Participação, que é o que é repatriado do governo federal para os estados e municípios. Então, eles justificaram com essa questão. O que é que você acha, com base nessa justificativa, isso, Cossino? É legítimo isso? Na realidade, eles têm essa arrecadação própria, né, de alguns que sejam, por exemplo, tem alguns municípios nossos aqui, por exemplo, Teresina, né, tem uma arrecadação de ISS, colocar em Teresina, muito grande, né? Talvez aí empatando ou superior do que recebe do Fundo de Participação. Isso pelo lado do governo, né, de não fazer essa prorrogação, é exatamente por conta disso, porque eles vivem efetivamente, eles têm mais essa garantia do que o próprio Fundo de Participação. Agora, sim, só que vai ser difícil, né, Mazzulo? Porque as empresas não vão estar faturando automaticamente, não vão estar arrecadando. Né? Como é que paga, então, né? Como é que paga, né? Então, agora eu queria fazer também uma observação. Eu falei do Simples Nacional, e o Simples Nacional, ele é um tributo, né? Ele é uma forma simplificada de pagar ICMS, IPI, imposto de renda, todas as contribuições, né? Contribuição social sobre o lucro líquido e tal, todas numa só guia, né? E nesse Simples Nacional, aí eu volto aqui um pouco à questão do município e dos estados. Dentro do Simples Nacional tem uma partezinha
do ISS e uma partezinha também, se a empresa for comercial, do ICMS. ICMS. Bem, essa parte que é dentro do Simples Nacional, esse percentual que é tanto do ICMS ou do ISS, mas está no Simples Nacional, não é de empresa normal, que está apurando normalmente, essa também foi prorrogada, viu, Mazil? Mas através do Comitê Gestor do Simples Nacional. Diz, olha, estados e municípios, essa fatiazinha do Simples Nacional, de vocês, nós vamos prorrogar o pagamento. Prorrogar do mesmo jeito. Foi prorrogado do mesmo jeito, só que não foi o mesmo prazo do Simples Nacional, o grandão, de tributos federais. O Simples Nacional, o maior, né, dos tributos federais, eles foram para o dia que era para pagar agora em abril, prorrogou para outubro, o que era para pagar em maio foi prorrogado para novembro, e o que era para pagar em junho foi prorrogado para dezembro. Agora, esse aí é o grandão, né, do governo federal, que é a maior parte. Agora, o percentual, a parte dentro do Simples Nacional, que corresponde ao ISS e ao ICMS, né, que vai para o município ou para o estado, que está lá dentro do Simples Nacional, houve uma prorrogação, mas a nível federal por conta da resolução do Comitê Gestor e também com a aquiescência do CONFAZ, né, que é presidido, inclusive, pelo nosso secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Qual o prazo? Exatamente. Então, o prazo foi o seguinte, essa parte do estado e do município, que era para pagar agora dia 20 de abril, ficou para 20 de julho. Em maio foi prorrogado para 20 de agosto, né? E junho foi prorrogado para 21 de setembro. Então ainda teve também essa medida. Agora, você pergunta, tudo bem, as empresas do Simples Nacional, e quais são as empresas normais? Essas não, mas as normais, que apuram normalmente, o vencimento foi ontem, tiveram que pagar. Agora, o governo estadual fez... também, por conta dessa dificuldade de informação e de documentação, ele prorrogou a entrega das obrigações acessórias. Nós temos uma DIEF, que é uma declaração de informações econômico-fiscais, no caso do estado do Piauí, ele prorrogou o prazo, não precisava para entregar ontem. Né? Olha, mas a empresa tinha que apurar. Ele prorrogou a entrega. Importante, Cossino, eu acho importante a gente fazer um parêntese aqui, porque tem gente nos acompanhando que não é do estado do Piauí, nem do município de Teresina, tá? Você que está nos acompanhando, que é de outros estados e outros municípios, que não seja esse de atuação e que especificamente o Cossino está trazendo essa informação, eu sugiro que você procure também as informações referentes ao seu estado, ao seu município, caso você não seja, porque o Cossino está trazendo aqui informações do estado do Piauí e do município de Teresina, né? Então, eu acho importante fazer esse parênteses, a gente separar isso, que é para as pessoas não saírem replicando, achando que tudo que você está falando vale também nos outros estados. Não, cada um tem a sua autonomia, né, de definir como vai estar lidando com isso. Cossino, perfeitamente, cada um tem sua competência, né? Isso. Cada estado, pode ser que aqui no vizinho estado do Maranhão esteja sendo feita a prorrogação, né? E aí Cossino, estão chegando aqui muitas perguntas para você. O nosso tempo está meio apertado. Vamos fazer as perguntas e vamos respondê-las o mais sucinto e simples possível, tá bom? Pois não. A Celiane pergunta, é necessário informar o sindicato dos acordos com os funcionários? Sim, é necessário comunicar exatamente ao sindicato, porque faz parte da medida provisória essa comunicação. Ele tem que ter a comunicação, ele tem que saber os acordos que foram feitos, e teve até aí uma liminar, né, que já foi, inclusive vai ser votada novamente hoje lá pelo Supremo Tribunal Federal, do Lewandowski, né, que dizia que o sindicato só teria validade esse acordo se o sindicato efetivamente autorizasse, aprovasse. Aí saiu já uma decisão do Supremo, mas vai ser referendada hoje, que não. Continue fazendo seus acordos individuais e comunicando para o sindicato. Então, as pessoas que fizeram tanto a suspensão ou a redução, o que é que elas devem fazer? Informar para o governo, através daquela plataforma que eu já falei, né, do empregador web, e também preparar um comunicado dizendo quem foram as pessoas que tiveram seus contratos lá na empresa suspensos, né, ou com redução de jornada de trabalho. Então, tem que encaminhar também. Nós estamos caminhando por e-mail. Pega o e-mail do sindicato, manda uma cartinha, faz uma cartinha. E estamos também fazendo exatamente o que nós, juntando
né, de forma de cópia digital, esses acordos, né, para que o sindicato tenha conhecimento. Então, respondendo a Celiane, tem sim que informar o sindicato, viu, Celiane? Perfeito. Tem que ser informado e esse procedimento pode ser feito aí por e-mail. Pergunta do Paulo E o Petit. prazo é de 10 dias, tá? Tá. O governo entra como avalista nesses empréstimos? Não. Ele está dando a facilidade, mas não está avalizando. Ele não vai pagar. Ele tá colocando já... Eu queria até agradecer a pergunta do Petit, né? Um grande empreendedor. Mas ele não, se não pagar, ele não vai ficar a responsabilidade dele. O que é que ele fez? Ele colocou o juro subsidiado, ele colocou o recurso do BNDES, que é um banco que fomenta exatamente essa questão do desenvolvimento, das dificuldades dos pequenos e microempresários, mas ele não está avalizando, não. Né? Ele só facilitou. É por isso que esse financiamento tem que ser uma coisa muito célere, muito rápida, porque a empresa está precisando agora. Ele também, e são só de folha de 2 meses, viu, Petit? Agora só tem direito a 2 meses, a limitação é de 2 folhas. Então é uma coisa muito específica para agora, é emergencial. Agora, avalizar não. Ele não colocou ele colocou a possibilidade de ter um juro 3%, 3,75% ao ano, não alcança nem a inflação. Né? Não a expectativa de inflação está bem maior. Então, e tá com a carência de 6 meses, ele tá colocando assim, olha, vocês vão voltar, e lá na frente vocês vão ter condições em 36 meses de pagar isso aí, tá certo? Mas muito boa a colocação do Petit. Infelizmente, não, Petit, eles não deram esse aval, não, mas colocaram as melhores condições para que a empresa possam fazer. Marcelo pergunta sobre o imposto de renda, como vai ficar? Opa, Marcelo, boa pergunta. O imposto de renda, você fala da pessoa física, né? Em relação à declaração da pessoa física, ele também teve essa prorrogação da declaração. E automaticamente também houve a prorrogação em relação ao pagamento das cotas, das parcelas, né? Do que foi gerado lá do imposto de renda. Então, a obrigação em relação ao imposto de renda da pessoa física, que era agora de se entregar até 30 de abril, foi prorrogado para até 30 de junho. Então, as parcelas também, o vencimento da primeira parcela, ele vai para 30 de junho e assim sucessivamente. Então, houve Quem entregou no prazo, tranquilo. E tem restituição, tem direito à restituição. Mantém o calendário ou também vai ser prorrogado? O governo também está revendo exatamente essa questão da restituição. Mas quem já entregou, com certeza, já fez a entrega normalmente, boa parte dos contribuintes, né? Mas já estava se programando, muita gente fez, porque essa prorrogação ela se deu já no final ali de março, em meados do dia 27 e 28. Já próximo do prazo, né? Isso. Próximo do prazo nós tínhamos ainda um mês, né? Na realidade, o final seria agora, 30 de abril. Mas muita gente estava apreensiva. Imagine como é que está, imagine você, como estão os nossos escritórios de contabilidade, né? Com tanto acordo, com tanta comunicação, férias, suspende, reduz. Ainda mais essa declaração de imposto de renda sem a pessoa poder, porque o imposto de renda, tudo bem que você possa mandar seus documentos, mas o cliente, ele quer estar lá no escritório, ele quer, olha, essa casa que eu comprei aqui, que ele quer mostrar o documento. E nós não estamos tendo contato presencial, né? Não tem como. Né? Então, isso foi para a prorrogação, né? Então, o Romildo traz uma informação do Marcelo, aqui. Exatamente isso. Vai prorrogar e quem já entregou vai estar na garantia. Só que ele vai mudar, né, a questão da programação. E o governo tinha feito até uma interessante, né? Esse ano, uma das mudanças da declaração do imposto de renda, Mazzulo, foi que ele tinha reduzido o número de restituições, o prazo de restituição, que era geralmente 6, ele ia começar em maio, né, e até setembro. Então, ia reduzir um pouco para as pessoas receberem mais rápido, né, a restituição. Geralmente ia até novembro. Então, fez uma diminuição dessa questão do período de restituição, né? Mas houve toda essa mudança, ele está se readequando e, com certeza, também vai promover um novo prazo. Ocorre que quem já entregou, pelo menos tem a garantia de quando começar a iniciar a restituição, já tem aí garantido, né? Porque é prioridade, né? Quem entrega primeiro, os idosos, pessoas com doenças, né? Que tem aí essa prioridade. Doenças pré-existentes. A Iracema pergunta, as empresas inscritas no CADIM terão direito a esse crédito?
Olha, aí é o seguinte, na própria medida provisória não tem, Iracema, especificamente falando sobre essa possibilidade, né? Quem está inscrito no Cadinho. Então, o que eu recomendo é, primeiramente, você consultar o seu banco, né? Se ele estiver colocando alguma dificuldade relativamente a esse empréstimo, aí se tiver alguma coisa relativamente a alguma dívida, alguma pendência sua na Receita Federal, você comunicar ao banco que todos os prazos de processo, resolução de alguma demanda lá na Receita Federal estão suspensos. E com isso, você não pode ser prejudicado porque você não tem como resolver. Né? Porque até mesmo para você chegar na Procuradoria da Fazenda Nacional para resolver alguma coisa, está tudo suspenso lá. Você não consegue falar com ninguém. Não tem ninguém atendendo. Você tem que mandar pelo sistema de atendimento virtual e não tem a mesma receptividade que se tem quando ia lá para resolver, para pagar. Então, procure falar com o gerente para ver o que é que ele pode resolver, porque não existe na medida provisória essa possibilidade aí, como você coloca, né, de estar colocando até mesmo para quem está no cadinho. Porque o banco talvez vai se resguardar, porque embora seja um benefício, nas taxas bem inferiores, mas ele tem que se resguardar por alguma forma, porque tem alguns requisitos do próprio banco, né, em não emprestar. Mas veja com o gerente e fale dessa dificuldade se você está no cadinho, porque você tem algum problema, né? Então, dificuldade agora de resolver. E eu acredito que pelo bom senso e pela própria momento que vivemos... Situação. Pela situação. Cocino, nós temos muitas perguntas aqui. O nosso tempo já está estourado, mas não vamos conseguir responder todo mundo, tá? A última pergunta que eu queria que você respondesse é esse, e aí eu vou deixar o teu contato, para caso alguém queira tirar alguma dúvida, você, de repente, pode estar aí diretamente respondendo essas perguntas, né? E se você é Águia e faz parte do Águia Business, o Cocino lançou uma cartilha que foi compartilhada nos grupos, que tem todas essas informações, de maneira bem explicativa, bem didática, né? Para você tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá. O Banco do Nordeste pode suspender um empréstimo do Crédito Amigo? Olha, aí é a questão do próprio banco, né? Tem que verificar. Uma questão do banco, uma prerrogativa do banco. O banco não vem nada falando dessa medida provisória, né? Nada. O banco deve ter que ver exatamente isso aí junto ao banco. E se ele está suspendendo, qual é a razão que está suspendendo? Cocino, qual a melhor forma das pessoas entrarem em contato com você? Olha, através do nosso WhatsApp, telefone, né? Que é DDD 86-9982, né? Tem um 9 na frente, 999823535. Ou então acessar também lá pelo o site da nossa empresa, ou aqui o Instagram, né, que está aqui, Comax Contabilidade. A Comax Contabilidade, nós estamos todos os dias colocando novidades, informações sobre tudo que está passando hoje no nosso cenário econômico, tributário e fiscal. E também temos o nosso site, que é www.comaxcontabilidade.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, todos os nossos acessos. Você pode se dirigir a sua dúvida ao setor que estiver precisando, setor pessoal, setor fiscal, setor contábil. Tem uma ligação direta comigo também, então nós estamos à disposição. Nós sabemos que o momento agora é delicado, mas nós temos recomendado muito, Mazzulo, para os nossos clientes terem muita calma, muita cautela, ver qual a melhor medida que vai tomar, o que é que vai fazer. Né? Então, tudo isso tem que ser feito com muita calma, porque com certeza a gente vai sair dessa situação ainda mais fortalecido. Mas no momento é de calma. E o contador, né, você, empresário, tem seu contador, cada vez mais está no papel agora de ser uma espécie de médico da empresa. Né? Ele está ajudando, ele está do lado. Se já era essencial, agora mais do que nunca triplicou essa essencialidade. Com certeza, é essencial. Então, nesse momento, ontem eu lancei uma campanha, está aqui no nosso Instagram, parabenizando todos os colegas contadores. Mazzulo, não é fácil. Nos últimos 30 dias, mais de 26, nós colocamos aqui só 3, mas foram mais de 26 medidas provisórias, porque tem parte de tributação, tem portarias, instruções normativas, resoluções. Então, os contadores estão aí fazendo o seu papel. Então, meus empresários aqui que estão participando, alunos, pessoas que estão aqui assistindo, valorize seu contador. Nesse momento, tire suas dúvidas com ele. E nós da Comax Contabilidade vamos estar à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida. Maravilha.
Sempre aí às ordens, né, Massulo? Cossino é uma grande águia, uma águia que está aí sempre ajudando as águias que procuram o apoio dele. Se você é águia, está aí uma grande oportunidade de você se conectar com um grande profissional. Cossino, eu quero ficar aqui no compromisso com você, de caso venha uma modificação, uma orientação que a gente possa trazer aqui para os nossos seguidores, para as águias, eu queria ficar no compromisso da gente poder voltar outras vezes aqui. Com certeza, Massulo, me coloca à disposição. Qualquer outra novidade, a gente vai estar aqui repassando, né, por esse público maravilhoso. Queria agradecer a audiência, né, de todos que estiveram aqui conosco, todas as pessoas que estiveram participando, contribuindo, com perguntas. Sei que foram várias perguntas, nós temos a limitação do nosso tempo, mas o que surgir de novidade, a gente pode marcar aqui uma nova live, repassar para os amigos, em especial os nossos amigos águias aí, empreendedores, e terem muita cautela, pessoal, nesse momento, muita calma nas suas ações empresariais e sempre consultando o seu contador, porque ele vai estar orientando, eles estão todos preparados para isso, orientando os melhores caminhos nesse momento de turbulência que nós estamos passando. Mas logo, logo isso vai passar, Isso também tudo passará. passa, e a gente vai aí, com certeza, como eu falei há pouco, voltar ainda mais fortes. Com certeza. Obrigado, Cossino, pela sua disposição de estar aqui conosco. Obrigado você que nos acompanhou durante essa live. Foi uma live instrutiva. Eu tenho certeza, você que acompanhou, teve muitos insights, muitos aprendizados. Eu vou colocar a nossa imagem após a live. Eu quero que você comente o aprendizado que você teve aqui com esse grande mestre da contabilidade, do direito, que é o professor Cossino. Um grande abraço, Super 4 para todo mundo. Até amanhã no 234. Obrigado, Cossino. Um abraço, querido. Valeu, amigo. Um abraço. Tudo de bom para você. E a É todos. nóis. 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 É Todos. nóis.